E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou bater um papo com a Poliane, aprovada para analista do executivo do Espírito Santo. Vai ser um bate-papo muito legal. E Poli, muito obrigada pela disponibilidade de participar aqui com a gente hoje. Ei, Laurinha, eu que agradeço pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história e poder conhecer você. Fofa, obrigada pelo carinho. Olha, para a gente começar a te conhecer melhor, conta pra gente assim, qual a sua formação e quando e como você entrou nesse mundo dos concursos? Eu sou graduada em nutrição, pela Universidade Federal do Espírito Santo, e eu comecei a estudar para concursos ainda na graduação. Enquanto eu estava estudando ali, fazendo a faculdade, eu não tinha uma oportunidade de emprego em vista, assim, não sabia exatamente o que eu ia fazer, e eu encontrei nos concursos uma chance. Então, eu comecei a estudar no finalzinho da graduação, enquanto eu estava ainda terminando o TCC. Legal. Ô, Polly, é porque assim, eu sou engenheira, né? No curso de engenharia, ninguém fala em concursos, pelo menos no meu, engenheiro de controle de automação. No direito, eu fiz um semestre de direito, eu já vi que não, a pessoa já entra, aí os professores no primeiro semestre já perguntam, quem quer concurso, quem quer advogar. Então, tipo, já é algo que faz parte do meio, né? Como que é isso na nutrição? Agora eu fiquei curiosa, assim, para você, ainda na graduação, ter essa ideia, sabe? Na verdade, assim, não é muito falado isso no curso, né? A maioria das pessoas tem o objetivo de atuar na área clínica. Eu acho que isso era uma coisa minha. Eu vivi numa família em que nós, assim, já tivemos alguns problemas financeiros por conta dos meus pais serem autônomos, e isso mexeu muito comigo. Então, eu sempre quis alguma estabilidade, esse sempre foi o meu sonho. Aí eu acho que era uma coisa individual minha mesmo. Ah, entendi. E aí, nesse momento, você já tinha escolhido alguma área ou ia ser na área de nutrição mesmo? Qual foi o seu primeiro objetivo, assim, nos concursos? Inicialmente, o meu objetivo era na minha área mesmo, porque assim, logo que eu comecei a estudar, saiu uma notícia de que ia sair o concurso para nutricionista, né, da capital do meu estado, que é Vitória. E aí eu fiquei bastante interessada e logo que eu comecei a estudar, saiu o edital. Então, assim, isso foi me animando também. Então, você já começou a se preparar, ainda na graduação, você falou, não, já vou prestar esse concurso para nutricionista e, tipo, entrou de cabeça nos livros, assim. E como que foi essa primeira prova? Logo que apareceu esse concurso, eu dei todo o meu gás ali, eu fui com tudo, pulei de cabeça, estudei bastante, mas eu era muito iniciante, né? Eu realmente tinha acabado de começar, estudei só no pós-edital e eu fui reprovada. Então, assim, foi bem frustrante, porque eu acho, assim, tinha estudado muito pouco, né? Eu acho que eu estudei não sei, 2 meses e meio, e eu achava que já era o suficiente para passar em concurso, né? Eu me senti super mal. Depois apareceu outro concurso que foi para a EBSER, né? Que são dos hospitais universitários. Eu prestei também e também não fui aprovada. Também Então, para assim, nutricionista. também para nutricionista. Aí, assim, eu fiquei bastante frustrada, mas eu tentei respirar fundo. E como eu não tinha uma outra opção também de trabalho, eu segui tentando, enquanto eu estava na graduação, né? Aí até que veio o concurso para a cidade que eu resido atualmente, que é a cidade de Vila Velha, e eu consegui ser aprovada nesse concurso. Ah, então, com quanto tempo veio essa primeira aprovação? Com 4 meses, porque eu dei muita sorte, assim, porque logo que eu comecei a estudar, apareceram 3 concursos para nutricionista, assim, um atrás do outro. Que isso? E você já estava, tipo, terminando a faculdade? Você estava em qual momento, assim? Quando eu fui aprovada, eu ainda não tinha terminado a graduação, faltava só cumprir o estágio curricular, né? Quando eu fui chamada, eu estava assim, na última semana de estágio. Então foi uma loucura, uma correria. Eu colei grau em uma semana e na outra estava assumindo o concurso público que eu trabalhei até ontem. Gente, para quem não sabe, quando você passa em um concurso de nível superior, o seu era de nível superior, né, Polly? Sim. Esse de nutricionista. Você tem que ter o diploma na data, assim, da posse, né, para você poder, né, ter os requisitos legais. Então, eu lembro que mesmo quando eu passei aqui na Câmara, um dos aprovados junto comigo, mas é de uma outra área, era de ciências sociais. Ele foi aprovado ainda na graduação e, tipo, ele teve que correr com essa documentação de colar grau e tal para ter o diploma, assim, para tomar a posse. Então, ele ficou postergando a posse dele até o prazo máximo para conseguir esse diploma. Mas é uma correria boa, né, Polly? Assim, vale a pena. Você É, já sai da faculdade, tipo, garantida ali com o trabalho. foi mais ou menos o que aconteceu comigo, mas assim, foi muito bom, porque eu saí da faculdade e já tinha um emprego assim de cara, né?
é difícil acontecer, dar tudo certo, assim. Nossa, muito legal. E muito legal você não ter desistido, né? Mesmo tendo prestado 2 concursos, assim, e tendo reprovado. Muita gente, às vezes, fala assim, então acho que é melhor eu ir com calma agora, fazer uma preparação mais de longo prazo, deixar para depois e tal, mas você continuou insistindo aí nessa leva de concursos que apareceu, né? Muito bom. Eu tenho uma característica, assim, eu sofri bastante nessas reprovações, não foi fácil, eu fiquei bem deprê, mas, assim, eu choro bastante por um tempo, e depois eu, sei lá, começo a me reerguer e procurar outra coisa para fazer, sabe? Porque, assim, realmente não dá pra gente perder tempo, né? Apareceu outro edital, eu falei assim, não, eu tenho que tentar, mesmo que eu não passe e fique chateada, né, que é normal ficar, mas, assim, uma hora vai passar. O importante é eu saber que eu fiz a minha parte. Então, eu tentei manter esse pensamento. Perfeito. Ai, que bonitinho. E aí, tá. Então, aí você tomou posse nesse primeiro concurso. E, assim, como que foi a experiência de se tornar servidora? E por que que você resolveu voltar a estudar depois disso? Esse trabalho que eu tive eram de 6 horas por dia, né? Então, eu acho que isso facilitou muito para eu conseguir fazer conciliar uma outra coisa na minha vida, né? Eu pensei inicialmente em fazer atendimentos, né? Mas eu acho que o concurso público sempre morou no meu coração. Eu sempre pensei em concurso público e o salário que eu ganhava lá ainda não era exatamente o que eu queria, né? Eu achava que dava para tentar algo a mais. Então, eu continuei estudando, conciliando o trabalho e os estudos, né? Que não foi fácil. Mesmo sendo 6 horas por dia, não foi fácil, foi muito cansativo. Mas, assim, eu continuei estudando até as próximas provas que apareceram. E aí, nesse momento, você já estava aberta a outras áreas ou você continuou na nutrição? Eu, na verdade, assim, eu achava, até pelas notícias de concursos que a gente encontra pela internet, não tinha nenhuma previsão de outro concurso para a área da saúde ou para nutricionista em si. Então, eu achava que não ia ter mais concurso por um bom tempo aqui onde eu moro. Uma outra coisa que guiou muito assim as minhas escolhas foi o local de residência mesmo, porque eu já durante todo esse processo já conhecia o meu atual marido e já era extremamente apaixonada por ele. Oh. Então, assim, os meus pais estão aqui também. Hoje eu né, preciso estar perto deles, eu sou um apoio. O meu marido também, que é daqui, e ele não consegue se mudar pelo trabalho dele, né? Então eu pensei assim, se todo mundo está fixo aqui, eu vou tentar ficar também. Então, concursos da nutrição em outros locais do país não eram interessantes para mim. Aí eu resolvi abrir o meu leque. E nesse momento foi até muito importante eu já conhecer a Laurinha, porque eu lembro que você sempre falava sobre essa questão de fazer concursos fora da área, né? Como, na verdade, a gente expande os nossos horizontes. Não é preciso ter aquela visão de que, né, você está desistindo do que você fez. Na verdade, é um acréscimo. Então, eu segui esse pensamento e continuei estudando para outras áreas. Aí eu estudei matérias do direito, outras coisas. Desse meio tempo, apareceu o concurso do Banco do Brasil, que eu prestei também, apareceu para cá, né? Eu prestei e fui aprovada também. Olha que legal! E aí? Tô curiosa. Aí eu fui aprovada no Banco do Brasil e eles me chamaram para uma cidade do interior do estado e era bem longe, era na divisa com Minas. Então, assim, como eu ficava muito distante para mim, eu acabei resolvendo não assumir, Uhum. porque foi logo no meu casamento, assim. Eu desisti de entrar e acho que casei 2 semanas depois. E aqui, Polly, você mencionou que aí você começou a estudar disciplinas do direito, fora da sua área e tal. E como foi isso? Você sentiu alguma dificuldade ou você conseguiu entender bem? Como que foi? Senti muita dificuldade, não foi tranquilo, porque a gente na área da saúde tem, assim, é totalmente diferente, não tem nem como explicar. Mas, assim, o que a gente estuda na área da saúde tem uma outra pegada, assim. Quando eu comecei a ter contato com as matérias do direito, eu fiquei chocada, assim, falei, gente, como assim? Então, aquele começo foi bem difícil de assimilar, até coisas que hoje eu já acho que são básicas, na época eu achei bem difícil, assim. Nesse momento, vale muito a pena ter os mapas da Lulu, com certeza, porque eu ia, assim, seguindo as aulas e conferindo os mapas ao mesmo tempo, assim, porque eu ficava perdida, era muita coisa, então eu precisava ficar resumindo para aquela quantidade de coisa fazer sentido na minha cabeça. É muito legal isso que você falou de, tipo, coisas que hoje você acha
triviais e simples, na época você tinha dificuldade, né? Quando a gente sai de uma área que a gente tem familiaridade e vai enfrentar uma coisa completamente diferente, é mais do que normal esse impacto, né? Eu também tive isso, eu vim da engenharia, fui para o direito, eu fiquei tipo, o que está acontecendo, né? Muito diferente a abordagem, o tipo de assunto, né? A forma de estudo, a forma de cobrança, enfim. Então, muito legal você ter enfrentado isso de frente também, ter seguido em frente. E realmente, essa questão dos mapas que você mencionou, né, vendendo meu peixe, porque eu também posso. Realmente, os mapas, eles têm essa característica de, às vezes, você está num PDF, você está aprofundando num ponto, né? Daí você olha no mapa, como você tem a visão do todo, te ajuda a se situar, né? Um pouco disso, não foi? Exatamente isso. Porque eu sinto que o meu cérebro ele tem dificuldade de associar o todo. Às vezes, assim, eu estava ali num PDF e eu vi uma parte, aquilo ali eu até entendia, mas eu não conseguia entender como aquilo se aplicava no contexto macro da situação. Então, esses eram os meus pontos, assim, de maior dificuldade. Quando eu olhava no mapa e vi, sim, aí aquilo começava a fazer sentido, porque você não vê tudo de uma vez, né? Como a gente vai aprendendo aos poucos, fica mais difícil ter noção daquilo para gente que não é do direito, né? Não aprendeu isso na graduação. Exatamente. E muitas vezes a gente precisa de um contexto, né, para entender as informações soltas ali, não ficar um negócio tão de paraquedas assim na sua cabeça, né? Aí, calma, antes da gente entrar nos detalhes da sua rotina, eu queria saber também dos próximos passos, assim, até você chegar na sua última aprovação, assim, quais foram as outras provas que você fez, como que foi? Então, aí depois que eu não resolvi não assumir o banco, eu continuei estudando. Eu não sabia o que eu ia fazer, porque, como eu falei, eu queria residir aqui na Grande Vitória, né, do estado do Espírito Santo. Eu não tinha um concurso que era o meu sonho, ou uma área que era o meu sonho. Então, assim, quando você pode ir para qualquer lugar, você escolhe uma área e fica ali firme. Eu acho que é mais fácil, porque você fica com as mesmas disciplinas, né? Agora, quando você não sabe que prova vem, é muito mais complicado, assim, porque você, num pré-edital, você não sabe o que estudar, qual é o seu ciclo básico. Então, essa era a minha grande dificuldade, esse foi o maior dos meus problemas, assim, durante os estudos. Para dar um exemplo, a área bancária não tem nada a ver com a área da saúde, assim. Eu consegui ser aprovada nos dois, mas realmente, assim, eu tive que aprender coisas muito diferentes em muito pouco tempo, foi um pouco sufocante, assim. Então, eu segui estudando matérias que eu achava que poderiam cair em qualquer concurso. E, nesse momento, ainda continuava achando que jamais ia ter concurso para nutricionista. Aí, eu estava estudando direito administrativo, constitucional, português, informática, raciocínio lógico, essas matérias. Começaram a aparecer indícios de que sairiam concursos aqui para área de tribunais, né? E realmente saiu o concurso do TRT e do TJ, Espírito Santo. Mas aí eu estava começando a estudar para essas matérias assim há pouco tempo, né? Então eu falei assim: então é isso, eu vou estudar para essa área, não sei se vai ter vaga para mim, mas eu vou estudar. E seja o que Deus quiser. Então eu comecei ali loucamente a estudar essas matérias do direito, e durante a minha preparação para o TRT, apareceu esse concurso que eu fui aprovada agora, que é de analista do executivo, para formação de nutrição. E aí eu fiquei louca, né? Falei, nossa, tinha que ser ao mesmo tempo o universo. Fiquei assim, um pouco revoltada, mas eu pensei, eu já estava estudando para o TRT e o concurso de analista tinha acabado de sair. Se eu trocasse ali, eu achei que não ia dar certo. Então eu falei, eu vou seguir o plano e continuei estudando para o TRT. As provas seriam qual distância, assim, da prova? Ou é no mesmo dia, não, né? Como que foi? Não era assim no mesmo dia, mas foi distância, assim, eu acho que eu não tenho certeza, mas eu acredito que foram de 4 semanas. Sei. Levando e nesse meio tempo eu tinha marcado uma viagem, porque eu achei assim, eu vou fazer a prova do TRT e vou tirar um descanso de 15 dias. Nossa, E aí comprei passagem, hotel, paguei tudo para ficar 15 dias fora. Então, assim, eu achei que esse concurso que eu fui aprovada agora não ia dar certo. Aí segui o plano, estudei para o TRT e não fui aprovada no TRT. Eu acabei não conseguindo. Eu vi que eu fui mal na prova e eu pensei, nossa, agora eu não vou passar em nenhum dos dois. Porque eu vi que eu fui péssima na prova do TRT e esse da CGR, né, que eu fui aprovada agora, saiu junto. Achei que eu ia ficar sem os dois, que tinha dado tudo errado, que o planejamento
não tinha dado certo mesmo. Mas aí eu fui fazer a prova mesmo assim, estudei ali no tempinho que eu tinha, os Você últimos dias, viajou? Como foi? e eu acabei viajando. Foi uma loucura, né? E você foi para onde? Tipo, e na viagem você estudou também? Ou você falou, ah, não quero? Eu fui para a Europa, assim. Por Nossa, isso que eu que acabei indo, porque eu legal. acabei investindo um bom dinheiro Lógico. na viagem. Eu acabei não estudando lá, assim, não estudei nada. Tirou Eu férias, real. Deu tirei um... férias real. Faltando, sei lá, 3 semanas para a prova, você voltou. Não, eu acho que faltando 2 semanas para a 2 semanas. prova eu voltei. E aí eu estudei nessas últimas 2 semanas. Eu acho Loucamente. que, na verdade, o que deu certo foi o seguinte: como eu abri o meu leque antes, eu já estava estudando há mais tempo para as matérias do direito. Então, o que caiu do direito nessa prova foi um nível mais tranquilo, né? Assim, do que cairia num concurso de tribunal, Sim. fiscal, outros. Então, assim, eu já tinha uma noção boa. E a nutrição também eu tinha uma base muito sólida, porque eu estudei muitos anos. Eu estudei assim, eu estudei uns bons anos para concurso para nutrição e me graduei há pouco tempo. Então eu acho que essa base que ajuda, que salvou. Gente, que legal. E você voltou mais relaxado, assim, né? Da viagem, descansado, cérebro limpo. Aí deu para 2 semanas dar uma revisada boa também, né? Gente do céu. Nesse momento, assim, eu vou, assim, lá eu desliguei, mas quando eu voltei eu fiquei bem empilhada, né? Eu estava bastante preocupada, porque eu achei que nada ia dar certo. Mas, assim, nessas horas você ter um bom material de revisão, porque eu tive 2 semanas para revisar tudo. Eu tive 2 semanas, assim, para dar uma relembrada em todas aquelas decorebas, em tudo. Então, eu fiquei ali no direito em português, né? Direito administrativo, constitucional, tudo que caiu, que tinha nos mapas da Lulu, eu fiquei ali, revendo, relendo aquilo, dormi com eles abraçada, sabe? Ficava na minha cama, dormia e acordava comigo. E aí acabou dando certo. Gente, que legal. Então, quando você foi fazer a prova, você foi, tipo assim, achando que não ia rolar. Tendo certeza que não ia rolar. E até depois que eu fiz a prova, assim, também, eu falei assim, não, nunca vai dar certo. Eu já tava chorando, eu saí da prova, eu cheguei em casa, comecei a chorar, Meu super Deus. triste, assim. E sabe o que é legal? Por que que eu perguntei dessa forma também? Porque muitas vezes a pessoa sente uma coisa, mas na verdade é outra. Como assim? Isso para os dois lados, tá? Tem gente que, assim, às vezes tá tendo um bom desempenho nas questões, mas sente que tá indo mal. Tipo, sente que não tá sabendo, sente que não tá dominando o conteúdo. E tem gente também que é o contrário, né? Tá indo super mal, mas acha que tá arrasando, enfim, tá ao contrário. Mas muitas vezes esse primeiro tipo de pessoa eu acho que é o mais perigoso, porque às vezes a pessoa tá, de certa forma, preparada para aquela prova, mas ela acaba não indo fazer ou não indo fazer a prova com a mentalidade correta, justamente porque ela acha que não tem nem chance. Aí ela chuta o balde e fala assim: ah, não, acho que não vai ser dessa vez, não vou fazer a prova. E aí, de não fazer em não fazer, tipo, como que ela vai passar, né? Então, muito legal isso de você, tipo assim, ah, acho que não vai rolar, mas eu tenho certeza que não vai dar certo, mas eu vou lá e fiz, né? Vou lá e vou fazer minha parte, né? E que eu é igual a loteria, para você ganhar pelo menos você tem que jogar, né? Então, assim, ainda que a chance seja baixa, você tem que ir lá e fazer a sua parte. Então, muito legal isso de você, tipo, ter ido topar um desafio mesmo assim, sabe? Exatamente, sim, eu tinha certeza que não ia dar certo, eu tava super deprê, né? Novamente, achando que o plano tinha dado todo errado. Mas assim, eu dificilmente chuto o balde. Eu vou ali mal, triste, porque eu não sou muito autoconfiante, mas eu vou, sabe? Eu faço ali o meu feijão com arroz. E o meu marido me ajudou muito também nessa época, né? Porque ele fica me incentivando, assim. Ele falou: não, eu acredito em você, você vai passar, eu tenho certeza. Não, você vai fazer essa prova. Ele praticamente me arrastou também, assim, ajudando num sentido bom, claro. Ai, que E fofo. foi muito bom ter tido esse apoio dele. Bem o Léo, né? O Léo disse: não fosse por você ali, né? Exatamente. Que bonitinho. Mostra o livro pra ele assim: olha, amor, você foi o meu Léo aqui na minha preparação. Ai, sim, gente. Nossa, leiam. Quem não leu esse livro, por favor, leiam. É simplesmente perfeito. E dá um ânimo, assim, dá um gás na gente. Ai, é perfeito. Ai, fofa, muito obrigada. Ah, então tá, então calma. Então aí deu certo, rolou a prova, você foi aprovada. E, gente, olha que legal, você vai tomar posse amanhã, né? Sim, vou tomar posse amanhã. E o exercício é? Dia 5 eu começo. Próxima segunda-feira. Ai, meu Deus, você tá muito animada? Tô demais, tô muito animada, porque esse cargo, ele é
eu acho que eu fico pensando assim, é claro que não é legal falar isso, mas parece que foi feito para mim, porque eu gosto da nutrição, mas eu gosto muito dessa parte de gestão administrativa. Então, o cargo é de analista do executivo. Envolve, assim, o conhecimento que eu adquiri na graduação com o conhecimento que eu adquiri estudando para concurso também, da área do direito e tudo mais. Então, eu acho que eu vou gostar muito. Ai, que fofa! Ô, Polly, conta pra gente, então, como que foi para você se organizar para estudar? Então, um pouquinho, assim, da sua rotina de estudos mesmo. Porque você trabalhava e estudava, né? Então, como você organizava os horários, como você preferia? Eu tinha uma facilidade, assim, que eu podia escolher o horário de trabalho. Então, eu escolhi trabalhar à tarde, seguindo os conselhos da Laurinha, e estudava de manhã. Eu fui testando e vi que realmente isso funcionava muito para mim. Eu sentia que quando eu acordava, a minha cabeça estava mais fresca, eu conseguia me concentrar melhor. Então, eu estudava na parte da manhã e eu fazia do jeitinho que a Laura ensina, né? Eu estudava 1 hora, descansava 10 minutos. Eu estudava 1 hora, descansava 10 minutos. Geralmente seguindo as sessões de estudo comigo. Aham. Fofa. Aí você fazia todas as horas de manhã, aí ia para o trabalho à tarde, e aí de noite você já descansava, né? A maior parte do tempo isso foi o que eu fiz, assim, porque à noite eu não conseguia render praticamente nada, era muito difícil, assim, estudar à noite. Muito perto da prova, eu tentava ali, né, pegar os mapas, dar uma revisada, mas eu não rendia muito, não, então eu deixava mesmo só para amanhã. E nos finais de semana, você estudava alguma coisa, descansava, como era? Eu estudava. Assim, eu acho que isso aí é muito de cada pessoa, né? Não significa que a pessoa tem que estudar no final de semana, mas eu estudava e eu estudava sábado e domingo, porque eu tentei já estudar um dia e folgar o outro para descansar, mas isso não funcionava muito bem para mim, porque eu não sou uma pessoa que consegue estudar muitas horas, assim, pelo menos não ainda, né? Talvez um dia eu conseguisse desenvolver continuando nos estudos, mas eu não consegui estudar tantas horas, então eu gostava de estudar um pouco de manhã em cada dia e depois o resto do dia, né, dos finais de semana, eu fazia o que dava na telha mesmo. Perfeito. Aí você descansava o resto do dia, então, tipo assim, ficava livre, né? Fazia sua parte, ficava livre e descansava. Eu estudava um pouco menos, né? Assim, talvez num pré-edital eu nem estudasse no domingo, mas assim, no pós-edital eu estudava pela manhã, sábado, domingo, e o resto do dia eu ficava livre, dava um passeio à noite. Perfeito. E, assim, o método de estudos, como que você, em linhas gerais, assim, preferia estudar, assim, tipo de material, sei lá, você fazia algum planejamento ou ia conforme dava na telha, como que era? Eu estudava pelos PDFs, assim, né? Videoaula eu usava se eu tivesse muita dúvida. No início, quando eu comecei a estudar, eu assisti muita videoaula de português, porque eu tinha uma dificuldade tremenda com aquelas regrinhas. Português para concurso não é português, esquece, é outra realidade. Então, assim, nessas ocasiões mais específicas eu assistia videoaula, mas de uma forma geral, eu gostava de estudar pelos PDFs. Então, gente, eu sou, assim, tudo que é conteúdo da Laura Amorim, eu tô lá, eu Pô, estou consumindo, sabe? Então, eu também sou aluna de concurseira concursado. uhum. Ai, que Aí, legal. então, assim, eu fazia direitinho o método de revisão dela, né? Então, assim, eu ia estudando. O que eu acrescentei, que eu acho que isso aí foi o meu toque, era de realmente, assim, eu estudava os PDFs com os mapas do lado. Porque eu tinha um pouco de dificuldade, como eu falei anteriormente, de assimilar o todo. Então, assim, eu ia seguindo o PDF e me localizando. Eu precisava me localizar, porque senão tudo parecia muito vago e depois as coisas não faziam tanto sentido. Então, não sei, talvez isso seja uma coisa minha, mas eu sempre fiz dessa forma. E aí, enquanto eu estava na matéria, né, antes de acabar, de 3 em 3 PDFs eu ia fazendo a revisão, e quando acabava, fazia as revisões, né, que ela tem, tudão, pelas questões e Aham. tal. Estratégica. Os nomes, gente, só Deus, esses nomes que eu arrumei. Revisão rápida, revisão cumulativa, revisão tudão e a revisão estratégica, né? Aí eu sei os nomes. Boa, boa. Exatamente. E aí, tipo, funcionou bem para você o método? Você achou que ele era intuitivo ou teve alguma dificuldade na hora de aplicar? Como que foi? Eu achei bem tranquilo, assim. Eu consegui aplicar.
E eu tentava também, assim, resolver muitas questões, né? Na verdade, isso já está explicado no método, mas, assim, eu, às vezes, quando eu estava lá estudando pela primeira vez o PDF, eu resolvia todas as questões. E aí, quando chegava na vez, passavam 3 e eu voltava para revisar aquele PDF, eu resolvia questões de novo, principalmente as que eu tinha marcado lá, que eu tinha errado. Enfim, mas eu achei que foi bem intuitivo, assim. E eu não gostava de me prender a dias. Porque realmente aquela coisa de daqui tantos dias você faz uma revisão, aquilo me deixava louca. E se aparecesse algum compromisso, alguma coisa extra, assim, que eu precisasse fazer, aquilo me deixava extremamente, assim, ansiosa. Eu pensava, nossa, eu devia estar estudando, devia estar estudando. Então, não ter esses dias tão rígidos me ajudava a diminuir a minha ansiedade. Não, sem dúvidas. Esse eu acho que é um dos maiores diferenciais assim, do meu método, que foi o motivo de eu ter desenvolvido ele. Eu não me adaptei com isso de data também. E era muito difícil controlar, assim, por assunto que você viu num dia, você tinha que revisar não sei quantos dias. Eu falei, não, gente, tem que ter um método mais, tipo, natural, né? Conforme você vai avançando, no ritmo que você avança, sem ficar olhando o calendário, essas coisas, né? Ai, que legal, muito feliz, que legal. Olha, aí me conta só uma coisa, então. No dia da prova, você já disse que não foi muito confiante, assim, de que ia dar tudo certo e tal. Mas conta pra gente, mesmo assim, né, dando tudo certo, como que foi a estratégia de prova que você usou? Como que você se organizou lá? Deu tempo de fazer tudo? Como que foi no dia? Essa prova, ela realmente foi uma prova muito pesada, assim. Tanto é que tiveram muitos inscritos e só 13 pessoas não foram eliminadas, porque eles colocaram, assim, percentuais de acertos mínimos, né, para você ter a redação corrigida, então só 13 pessoas que estão lá na lista. Então foi uma prova assim bem complicadinha. O que eu fiz foi o seguinte, eu comecei pela parte discursiva. Na verdade, assim, eu leio a parte discursiva, deixo o meu cérebro trabalhando e começo e começo nas objetivas. Aí eu vou lendo cada uma e se aquilo é muito fácil para mim no momento, eu tenho certeza, eu vou lá e marco e vou seguindo, seguindo, seguindo. As que eu não sei ou que eu tô com dúvida, eu vou pulando, eu não resolvo naquele momento. Porque senão eu acho que acaba perdendo muito tempo e no final pode deixar a gente nervoso, né, pela falta de tempo. Então eu fui assim, Aluno do curso é outra coisa, né? Exatamente o método que a gente vê lá, né? Ai, que legal. Ah, e aí? exatamente, exatamente assim, porque para fazer concurso a gente tem que estudar sobre como estudar, gente, não tem como. Mas aí eu seguia fazendo as questões, ia marcando, né, o que eu não sabia, deixando para lá. Depois que acabou isso, eu fiz a parte discursiva, aí voltei só resolvendo aquelas que eu tinha maior dificuldade, aí eu ia controlando o tempo, né, vendo quanto tempo faltava. E claro, as que eu já sabia, já ia marcando no gabarito antes também, para não ficar correria. Eu sempre tentava me sentir seguro, o que eu pudesse fazer para não ter nenhum problema, assim, de último minuto, eu fazia. Perfeito. Gente, uma palhinha aí para quem não é do curso. O que que acontece? O nosso cérebro ele tem alguns modos de funcionamento. Então, a Barbara Oakley é uma autora, ela defende que a gente tem o modo focado e o modo difuso. E o modo focado é aquele que a gente usa para entender alguma coisa que você está lendo ali, né? Então, você já digerir aquela informação na hora e tal. E o difuso normalmente é aquela coisa, tipo assim, você está tomando banho, aí vem uma ideia. Você está tomando banho e vem a resposta daquela pergunta que você tinha esquecido, enfim, né? O seu cérebro meio que trabalhando ali no subconsciente, no background ali, nos bastidores, enquanto você vive sua vida, né? E aí a gente pode usar esses modos a nosso favor quando a gente está prestando uma prova. Então, a minha recomendação é sempre essa: você chega na prova, quando tem objetivo e discursiva, você lê a prova discursiva para você já alimentar o seu cérebro do que vai ser cobrado, né? As informações que ele precisa digerir e tal. E aí você, depois disso, você parte para a objetiva, já garante os seus pontos ali na objetiva das coisas que você já sabe, deixa, né, pula aquilo que está muito grande ou que você ainda não tem certeza, e aí depois você volta para a discursiva. E aí, ao invés de, tipo assim, quando você sair da prova, você lembrar de uma coisa que você poderia ter colocado na sua redação, quando você for fazer a redação, essas coisas já vão estar mais resgatadas, né? E você consegue funcionar melhor, né? Tipo, meio que é isso, né? Que você falou de, tipo, e deixar o cérebro pensando, né? Não, é exatamente isso, assim. Aí quando chega na hora de você, de fato, fazer a discursiva, parece milagre, assim, começam a aparecer ideias na sua cabeça, você consegue estruturar melhor, porque realmente fazer de cara, parece que a gente não lembra nem o nosso nome no começo da prova. Então é assim que funciona mesmo.
Ah, legal. Não, e fora que no início a gente às vezes ainda tá muito nervoso, né? Então, aí se você já for tentar escrever, às vezes pode errar, enfim. Eu sempre recomendo isso, de você ler primeiro, depois vai para outra, depois volta. Polly, muito legal, foi muito, muito boa essa conversa, adorei conhecer mais sobre a sua história. Muito obrigada pelo carinho comigo, pela confiança no meu trabalho, nos mapas e no curso, né, de concurseiro a concursado também. Onde que os concurseiros podem te encontrar? Deixa o seu Instagram aí pra gente. O meu Instagram é Poliane Daúde. E eu que quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, de conversar com você. Eu tô adorando. E agradecer mesmo por poder contar a minha história e compartilhar um pouquinho. Opa! E aí, Polly, deixa também uma mensagem para os concurseiros que estão estudando agora, que às vezes estão precisando aí de uma palavra de encorajamento ou de alguma dica que você acha que você possa dar. Como que é? Manda brasa. Eu acho que o principal é ter paciência mesmo. E, assim, como a Laurinha diz, nunca chutar nenhum balde, sabe? Eu acho que o estudo para concursos, a gente acha, assim, que sempre está naquele edital, mas muito comumente ele demora bastante tempo, né? É uma conquista de médio e longo prazo. Eu mesma fiquei 3 anos estudando, então, assim, foi necessário manter uma qualidade de vida, manter uma atividade física ali na maioria dos dias, uma alimentação saudável, um tempo de lazer, para a gente realmente conseguir passar por esse processo. Eu acho que o mais importante é a gente se cuidar também para dar conta de chegar até, até o final. Então, eu acho que o meu conselho seria esse: não chutar nenhum balde da vida, fazer tudo devagar, no seu tempo, um passo a cada dia. Ai, que fofa! Muito obrigada, viu, Polly? Gente, então se você gostou desse vídeo, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal também para acompanhar as próximas entrevistas, as próximas dicas aqui. E, mais uma vez, Polly, muito obrigada. E, gente, até a próxima. Tchau, tchau.